Bom dia, mulherada, meninas desse mundão aí afora. Bom dia! Sexta-feira, nosso bate-papo, né, de sexta-feira. Bora lá, vamos falar sobre saúde, sobre menopausa, qualidade de vida, pra gente ficar bem, nós mulheres que somos super poderosas. Vocês sabiam que nós somos as pessoas mais importantes do universo? Cada pessoa, cada uma de nós, uma é diferente da outra. Então, Deus criou a gente, então não existe ninguém, mas ninguém igual a você. Você é um ser único. E por isso que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da nossa saúde, tem que ficar bem, tem que estar de boa com você. E para isso, nós precisamos nos cuidar. Precisamos armar estratégias para que a gente fique bem, viva a melhor versão da gente. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre saúde, sobre menopausa. Espero que vocês tenham tido assim uma semana maravilhosa, uma semana muito abençoada. E agora tá o final de semana, sexta-feira, e vamos curtir aí esse final de semana lindo. Meninas, então o que nós vamos conversar hoje? Olha só, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre um assunto que sempre tá aí na mídia, que a gente sempre tá conversando, mas às vezes a gente não entende, né, o que é o porquê. Sobre inflamação e processo inflamatório que acontece no nosso corpo o tempo todo. E aí a gente fica nesse, você tá inflamada, e realmente todas nós estamos inflamadas, né? E aí a gente precisa armar estratégias para melhorar esse processo inflamatório no nosso corpo. Mas, Catarina, o que é isso? Bom, então a gente sabe que na menopausa, né, como a gente sempre tá falando aqui, que os nossos hormônios caem. E aí, eles caindo, esses hormônios, a máquina fica totalmente desequilibrada, ela não consegue mais ter aquele rumo correto para fazer as coisas. E a inflamação, hoje, como eu falei, tá todo mundo inflamado. Por quê? Porque pra gente se inflamar, meninas, basta estar respirando, a gente já está se inflamando. Então, por exemplo, respirar inflama, comer, a gente está comendo o tempo todo, a gente está inflamando. Eu tô com um cílio aqui no olho que eu acho que tá me incomodando, não vai sair. Poluição inflama. Dormir pouco inflama, insônia, né? Inflama. Estresse, quem não tá estressado, inflama. Pensamentos ruins, inflama. Aí a alimentação vai inflamar também, a gente tem várias coisas na alimentação, excesso de sal, açúcar, um monte de alimentos aí que vai inflamar. Contaminantes ambientais, por exemplo, cosméticos que a gente usa, perfume, aqueles conservantes de alimento, inflamam. Então, assim, olha quanto exercício também inflama. Olha quanta coisa. Então, a inflamação, Catarina, é boa ou é ruim? Ela não é nem boa nem ruim. Ela é necessária muitas vezes no nosso corpo. Então, não dá pra gente dizer assim que ela é o vilão, que não. Muitas vezes nós precisamos nos inflamar, né? Eu estou, por exemplo, com uma lesão, né? Um corte. O que vai acontecer naquele corte? Ele faz uma inflamação primeiro, para depois ele se recuperar. Não é assim que acontece? Uma ferida exposta, ele vai inflamar, depois ele vai formando a casquinha ali e daí cicatriza, né? Então, a inflamação, ela é necessária, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá?
Mas, né, como tudo tem um mas, o que que acontece? Quando a gente vai, por exemplo, no nosso corpo, ele recebe um agressor, né? Então eu recebi lá um agressor, desses itens aí todos que eu falei, né? Então ele tá ali recebendo esse agressor, automaticamente o corpo nosso ele vai ativar mecanismos de defesa ali para nos defender, tá? Então a função do nosso corpo é sempre estar nos defendendo desses agressores que estão chegando. Então então ele vai, são mecanismos de defesa que fazem parte lá do nosso processo de cura, tá? Com ação anti-inflamatória. Então, aconteceu uma agressão, ele vai, ativa mecanismos para que ocorra essa recuperação. Então, eu vou ter mecanismos anti-inflamatórios, é como se eu tivesse vários soldados de ataque ali naquele agressor, e aí a coisa vai acontecendo. Então, só que, vamos pensar assim, então, isso aconteceu um momento, tá? Então, eu tive o agressor, o mecanismo de defesa foi acionado e sanou a situação ali, aquele problema que aconteceu. Só que, vamos imaginar que no outro dia acontece de novo, tá? Outro dia acontece de novo, e no outro dia, e no outro dia, e novamente uma agressão. Então eu tô tendo uma agressão continuamente, a mesma coisa no outro dia, e assim sucessivamente. Eu vou agredindo o nosso corpo, até que um dia essa agressão na célula, ela começa a se tornar um problema muito maior, muito maior, porque o corpo, meninas, ele sozinho, ele não consegue mais acionar aquela resposta anti-inflamatória. E aí, principalmente quando, por exemplo, assim ocorre, aí vamos focar aqui no nosso estilo de vida. Então eu tenho lá um estilo de vida, eu tô estressada, eu como mal, eu não durmo, eu uso muita química aqui dentro. Então aquilo ali todo dia. Então um dia não dá nada. O corpo, ele aciona os soldadinhos de defesa e tá tudo certo. Agora, eu vou colocando essa pancada ali dentro, todo dia, não durmo, estresse, tá tudo bagunçado, aí eu tô na menopausa, né, porque daí eu não tenho também os meus hormônios de defesa ali, e aí eu vou estressando o meu sistema imunológico, e aí eu vou deixando tudo estressado lá dentro, tudo bagunçado, e desse modo a inflamação, aquela inflamação aguda ali que aconteceu um dia, né, ela começa a passar, virar uma inflamação crônica, de longas datas, né, porque eu tô ali, massacrando a minha máquina. E aí sim que começa a ter o problema maior, porque o corpo, ele não vai tá ali o tempo todo, fez, recupera, estressou demais, entrou ali, é como se tivesse um monte de invasores, um monte de bandidos o tempo todo. E aí eu começo a ter os sintomas, os problemas. Então vão surgindo aí, por exemplo, doenças, cânceres, pressão alta, dores, fibromialgia, diabetes, cansaço, queda de cabelo, unha fraca, pele, porque o corpo ele não tá conseguindo dar conta daquilo tudo que tá chegando. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, existe individualidades bioquímicas. Tem pessoas que é uma e tem pessoas que é outra. Tem pessoas que nascem com uma Ferrari
E tem pessoas que nascem com fusquinha, tudo depende da sua genética, né? Então, à medida que eu vou dando pancada nessa máquina, agredindo, 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 a máquina, ela passa a ter, a nossa casa aqui dentro, ela passa a não ter mais estrutura suficiente para acudir àquele montante de coisas que está acontecendo. E não é assim que acontece com a gente no dia a dia, desde que a gente nasce, a gente passa por situações, né, muito assim, é estresse, é não dormir, é agredir a máquina, é álcool, é droga, é agrotóxico, é química, é metais pesados, e eu vou agredindo, eu vou inflamando, eu vou deixando lá dentro literalmente uma inflamação, é ruim, e isso vai abrindo porta de doença. E na menopausa, a gente fica muito mais suscetíveis a tudo isso, porque os nossos hormônios de defesa, os que fazem as coisas corretamente lá dentro, que tá tudo em harmonia, começa a dar pane na máquina. É como se fosse um circuito, né, que começa a acontecer. E aí a gente precisa se cuidar. Por isso que eu sempre tô aqui falando com vocês, meninas, vamos nos cuidar, vamos colocar coisas saudáveis aqui para dentro da máquina. A gente vai inflamar? Muitas vezes vai, mas a gente vai dar mecanismos para a máquina conseguir administrar aquele estrezinho que entrou, aquele alimentozinho errado de vez em quando que chega, mas não é aquela pancada todo dia na nossa máquina. Eu sempre falo que é como se eu pegasse um chicote e ficasse me chicoteando. Todo dia eu tô jogando química, todo dia eu tô ali, eu não tô fazendo nada para mudar. E aí com a menopausa agrava tudo, porque eu abro esse leque de doença. E eu sempre tô falando aqui com vocês que a doença, ela não vem do além, né? Não é porque, tipo, o corpo tá de mal com você, aí ele vai chegar e vai falar assim, eu vou dar um diabetes, eu vou lá danificar o coração daquela pessoa, eu vou fazer aquele cabelo cair, vou dar uma dor de cabeça, vou deixá-la cansada. Não é assim que acontece, né? O nosso corpo é nosso amigo, ele sempre vai nos proteger e nos cuidar com muito carinho, mas a gente precisa fazer as coisas, porque imagina se eu estou colocando ali o tempo todo, eu estou agredindo essa máquina, aí chega uma hora que ela perde o mecanismo de defesa nosso, e aí que vem a doença. Então, nenhuma doença, ela vai vir do além. Qualquer problema que você tenha, ela não vem do além. Comece a se observar, nossa, mas eu não tinha esse problema, agora eu tô tendo. Então, o que aconteceu nisso tudo que você danificou a sua máquina? Você foi o responsável. Então, se nós somos responsáveis da saúde, da doença, bora lá se cuidar, bora lá fazer a nossa melhor versão da menopausa, né? Então, a menopausa não é doença, não é o mundo não acabou, não, mas eu preciso organizar a casa, senão a gente sofre muito, porque vem tudo a cavalo, vem um monte de coisa e o corpo ele vai perdendo a informação de nos ajudar. Então, aí quando a gente pensa assim, ó, na alimentação, existem vários alimentos que fazem esse processo inflamatório no nosso corpo. Que quando a gente come lá um dia, não dá nada, né? Mas a gente vai colocando. E lembra que eu falei, não sei se foi na nossa live passada, mas que existe individualidade bioquímica? Nem todo o alimento é bom para todo mundo. E quando a gente começa a colocar alimentos que não são bons para nossa casa, para nossa máquina, a gente vai abrindo esse leque de doenças, de problemas, porque eu vou lá estressando e eu vou inflamando o nosso corpo.
E aí, vamos imaginar assim, eu quero emagrecer. A gente sabe que na menopausa existe uma dificuldade maior por conta da queda hormonal em queimar gordura, isso existe. E aí, se eu estou inflamada aqui dentro, jogando um monte de lixinho tóxico, o que vai acontecer? Eu não vou emagrecer, porque a inflamação, meninas, elas impedem o emagrecimento. E daí eu fico ali fazendo a dieta de fome, eu fico fazendo um monte de coisa, mas eu estou inflamada. Eu não vou emagrecer. Pelo contrário, eu vou piorar, vai aumentar a gordura, vai aumentar doenças, e aí vai virando aquele, como diz, a gente vai virando no giraia, né? Então, vamos se cuidar. E existem vários alimentos. Por exemplo, quando a gente existem alguns alimentos que são altamente inflamatórios. Um deles, que é inflamatório, são os leites e derivados. E, infelizmente, eles têm essa característica inflamatória, porque o leite da vaca ali que a gente está tirando e o leite da caixinha do mercado são totalmente diferentes. Passaram por vários processos, ali tem um monte de química. Na verdade, é uma água branca que tá lá cheia de química, corantes e conservantes e trocentas coisas ali no mercado. Então, se eu tenho o hábito de me entupir de leites e derivados, eu vou inflamar, porque ele faz ele acidifica mais o nosso pH. O nosso pH é como se fosse vamos imaginar que o sangue nosso, então ele pode estar mais ácido ou ele pode estar mais alcalino. Seria assim, como se fosse um rio mais limpo ou um rio mais sujo, né? E aí, quando eu tenho esse hábito de estar consumindo muitos leites e derivados na minha dieta, eu incho, eu vou inflamar, eu vou gerar uma resposta inflamatória ruim. E um dia não dá nada, mas eu tô jogando ali, ó, tô estressando aquela máquina, porque é muita química, é muita coisa ruim ali chegando pra máquina dar conta. E aí eu vou ficando inflamada. Se eu estou inflamada, eu vou acidificar o meu meio ali, o meu sangue vai ficar mais sujo. O meu corpo, para se defender, o que ele vai fazer? Ele vai acionar mecanismos minerais que fazem essa alcalinização para tentar jogar ali para a corrente sanguínea, para tentar dar aquela limpada naquele rio. Aí eu começo a perder cálcio, por exemplo, o cálcio, ele recicla lá dos ossos nossos, que estão lá fazendo os ossos, fazendo as coisas, para tentar acudir aqui um mal maior. Eu começo a tirar magnésio, que está fazendo as coisas lá dentro do nosso corpo, para jogar para a corrente sanguínea, para alcalinizar. Então eu começo a desmineralizar, eu começo a perder minerais, porque o corpo está tentando nos ajudar. Só que o magnésio está lá fazendo os nossos neurotransmissores, está lá cuidando da nossa energia, do nosso corpo, porque ele participa mais de 400 reações bioquímicas, ele é deslocado da função dele para acudir uma emergência. E aí, imagine isso o tempo todo. E é onde que a gente vai adoecendo. Então, alterações lá, quando a gente pensa assim em alimentos que a gente está jogando ali o tempo todo, a gente faz esse processo inflamatório ruim no nosso corpo, piorando todo, dando aquele incêndio. E aí o corpo fica ali tentando nos ajudar, mas vai tomando essa proporção. E aí eu não mudo a minha alimentação, eu vou abrindo porta de doença. A parte nossa intestinal, o nosso intestino, então se o meu intestino não tá legal, eu vou piorar a minha imunidade, eu vou aumentar também hormônios ruins. Então, por exemplo, a gente tem lá o nosso estrogênio e nós temos a estrona, que é um hormônio ruim. Então, esse estrogênio ele começa a se converter em hormônios ruins para o nosso corpo, que por exemplo, um deles é a estrona. E a estrona aumentada,
eu aumento mais gordura, piora a minha imunidade, eu fico, né, vou ficando acima do peso, sabe aquela sensação, dor nas mamas, eu posso abrir porta de câncer. Então, o hormônio em si, ele não vai te dar câncer. Hoje os estudos, eles são muito consagrados com relação a isso, né? O que vai te dar câncer é a bagunça que tá lá dentro, alterando hormônios ruins no seu corpo, né? Então, aí a gente vai tendo câncer de mama, câncer de ovário, e hoje a gente vê assim, essa semana eu peguei, quer ver? 5 mulheres numa semana com câncer de mama e câncer de intestino e ovário. Então, veja então assim, cada vez está crescendo mais. Mas, como eu falei, ele não saiu do além, ele foi todo construído por coisas erradas que eu estou colocando no meu corpo. Qual outro alimento, Catarina, que tem essa característica inflamatória? O glúten. O glúten, ele também ele tem essa característica de alimentos no nosso dia a dia, que seria tudo que vai trigo, né? O pão, a massa, farinhas brancas em geral, são alimentos que vão criando muito, como é que eu posso dizer para você, muco lá no nosso estômago, no nosso intestino, dificultando a liberação, por exemplo, de enzimas digestivas. Isso vai dificultando também a absorção dos nossos nutrientes lá para a célula. E aquele retardamento do esvaziamento gástrico, então ele vai trazendo aquela sensação de empachamento, estufamento, gases, para muitas pessoas ele vai constipando, vai deixando o intestino mais preso, eu vou inflamando e aí eu vou gerando problemas, alergias, né? Então várias alergias vão tá ligado com tudo isso que vai acontecendo. E então o glúten, ele também é considerado um alimento inflamatório. Qual outro alimento, Catarina, que vai nos inflamar? Açúcar. Açúcar, ele promove ali esses picos, né? Então, promove picos de glicose no sangue o tempo todo, né? Então, eu como açúcar, eu tenho um pico de glicose na corrente sanguínea. Esse excesso, né? Esse excesso chegando ali o tempo todo, eu vou estimular muito mais insulina, gerando mais inflamação e mais gordura no tecido adiposo, na barriga. Por isso que a gente vai aumentando aquela barriga aqui já observaram que na menopausa a gente vai criando os culotes e o barrigão vai se formando com uma rapidez que só, né? Muito rápido esse barrigão vai formando, né? Porque eu vou inflamando e eu vou formando mais gordura ali no tecido adiposo, na gordura, na barriga, no nosso fígado, tá? Eu vou tendo gordura lá no fígado, vai depletando vitaminas e minerais, né? Eliminando, e aí eu fico suscetível à doença, a porta abre, né? Então, por exemplo, eu posso abrir porta para Parkinson, para Alzheimer, piorando, e eu vou piorando a inflamação, tá? Então, por exemplo, hoje o Alzheimer, ele é considerado uma doença inflamatória, osteoporose é considerado uma doença inflamatória, obesidade inflamatória, eu tô obesa, eu tô inflamada, tá? Então, assim, várias doenças, câncer, doença inflamatória. Então, várias doenças que a gente tem, diabetes, né? Tudo é considerado uma doença inflamatória. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar a inflamação, melhorar esse incêndio que está acontecendo lá dentro, porque tudo isso vai piorar a nossa menopausa. Os sintomas da menopausa, como eu falei, vêm a cavalo. E aí a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. Álcool, né? Quem tem hábito de tomar álcool inflama, aumenta a insulina, aumenta o peso. E aí, o que eu vou... aí vai virando essa bola de neve, né? Esse turbilhão de coisas. Alimentos industrializados, por exemplo, tudo que tem química, né? Aditivos alimentares. Então, vamos pensar aí...
margarinas, vai inflamar, embutidos, por exemplo, salame, salsicha, peito de peru, presunto, vai inflamar. Então eu vou, tudo que é conservantes artificiais, vai promover prejuízo lá para o nosso corpo, o processo inflamatório, e para a nossa saúde cerebral. Vai piorando, e aí eu vou gerando o quê? Morte de neurônio. Os nossos neurônios vão morrendo. Então, por exemplo, quer ver um tempero que muita gente usa? Glutamato monossódico. Glutamato monossódico, ele aumenta a pressão, ele aumenta colesterol ruim, ele aumenta triglicerídeos, ele aumenta a nossa glicose, abrindo a porta de doenças cardiovasculares, e aí diabetes, cânceres, obesidade, e mata neurônio. Então, assim, por isso que eu falei que é como se a gente tivesse com um chicote, chicoteando, porque eu tô sabendo que aquele alimento é ruim, mas eu tô ali, colocando, porque eu quero me bater, eu quero me chicotear. É mais ou menos isso. Então a gente precisa parar de se inflamar dessa carga o tempo todo na nossa alimentação. E começar a olhar para a nossa alimentação com muito mais carinho, começar a colocar coisas saudáveis no nosso dia a dia. Então, mas Catarina, o que eu vou comer, né? É como se não existisse nenhum alimento na face da terra. Quando a gente gosta muito de determinados alimentos, aí a gente fala, meu Deus, parece que acabou os alimentos, não vou comer agora nada. E não é assim, né? E não é assim, a natureza é muito farta, a gente tem muitos alimentos. O que a gente precisa, meninas? É mudar o hábito, é começar a selecionar o que você está colocando aqui dentro da sua máquina, né? Então, por exemplo, eu posso estar usando muitas especiarias. As especiarias, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre, a canela, cardamomo, por exemplo, o própolis é excelente, orégano, sálvia, manjericão, hortelã, todos os, né? Aí nós temos uma série de chás muito legais para a gente estar tendo esse hábito de estar colocando no nosso dia a dia. Por exemplo, o chá verde tem uma ação anti-inflamatória. Unha de gato, a garra do diabo, o chá de moringa, de oliveira, vamos pegar aí chá de hibisco, licorice, calêndula, dente de leão. Dente de leão, gente, a gente encontra na rua, nos matos. A gente tá andando assim na rua, tem uns pés, aquele que faz uma margaridinha assim, amarelinha, que quando ela seca, ela vira como se fosse uma paninha, assim, que eu fazia muito quando era criança, de assoprar e daí sai aquela, sabe? Então esse daí é dente de leão, a gente pode usar desde a raiz até a flor. Ele é excelente também, é um chá maravilhoso para melhorar esse processo inflamatório. Aí a gente pode estar pensando, por exemplo, em todas as frutas são interessantes, a gente está melhorando aí na nossa alimentação, do nosso dia a dia, frutas vermelhas, todas as frutas são bem-vindas, cogumelos, shiitake, champignon, tudo isso vai fazendo o quê? Limpando aquele rio inflamado, né? Aquele lodo que tá ali, então ele vai alcalinizando, né? Então vamos pegar aí, por exemplo, das frutas, as frutas vermelhas têm uma ação muito legal, melão, banana, mamão, pera, manga, melancia, todas essas frutas são bem-vindas, todos os legumes, né? Então, por exemplo, tempero, alho, cebola, cheiro verde, todos esses temperinhos, beterraba é fantástico, brócolis, chuchu, espinafre, cebola, todos. Então, olha quanta coisa. Então, quando a gente pensa assim em verduras, né? Todos os vegetais, né? Nas folhas verdes. Vamos pensar aí na cebola, né? Aí a gente tem os feijões, lentilha, grão de bico.
tudo isso são alimentos que têm características alcalinizantes, de fazer esse rio, ó, e limpando. Por exemplo, grãos, né? Aveia maravilhosa pra gente estar colocando, a quinoa é excelente. Então, aí nós temos também as gorduras saudáveis. A gente não precisa ficar comendo lá a fritura, né? Aqueles alimentos processados, aquela gordura ruim, né? A gente pode comer as gorduras boas. Aí a gente tem aí os peixes, que são alimentos com gordura boa. Nós temos, por exemplo, o abacate, que é maravilhoso para muitas coisas. O azeite de oliva. A gente tem, por exemplo, aí a gente pode... tem gorduras boas da castanha, das nozes, das amêndoas, da semente da abóbora, da semente da uva, do gergelim, da linhaça, do óleo de prímula. Então, olha quanta gordura boa. Então, por isso que eu falo que a gente tem muitas opções, né? Muitas opções no nosso dia a dia. Então, a gente pode estar colocando as castanhas, nozes, amêndoas no nosso dia a dia. A gente pode estar colocando também o cacau. Então, por exemplo, eu amo doce, amo chocolate. Troca pelo cacau. Não é aquele chocolate à base de açúcar, de gordura ruim, vai te inflamar, né? Então, um dia, como eu falo sempre, não dá nada. Mas se eu sou um chocolatra, ou se eu estou colocando o tempo todo, todo dia, eu vou ficar inflamada. Então, por exemplo, um cacau 70%, 60%, né? Ele é maravilhoso, porque ele vai te dar energia, vai ajudar na queima de gordura, porque ele tem ação termogênica, vai melhorar anti-inflamatório, um monte de coisas boas aí dentro do seu corpo. Proteínas, por exemplo, a gente pode estar colocando proteínas normais da carne, do ovo, do peixe, do frango, todas essas a gente pode estar colocando. Água, meninas, água, muita gente, ó, essa semana, a maioria dos pacientes que foram, né, tomam lá um copo. Não dá, como é que eu vou melhorar a minha saúde tomando um copo de água dia? Então, vamos imaginar que eu tô com esse lodo aqui dentro, tudo sujo, né? Aí, tomo um copo d'água. Então, como é que eu vou jogar aquele lixo fora? Não joga o lixo fora. Então, eu preciso melhorar a minha hidratação, né? Então, a gente sempre tá falando que é uma base de água pra gente ter pelo menos 2 litros de água dia. Eu preciso estar colocando aí no meu dia a dia para que as coisas comecem a funcionar. E ter o hábito também dos usos dos chás, quente, gelado, eu posso estar colocando no meu dia a dia. Outra coisa, dormir, meninas, dormir. Então, se eu não estou dormindo, armar estratégia. A semana passada, na sexta-feira passada, a nossa live foi sobre sono. Então lá tem um monte de dicas sobre como administrar o meu corpo para que eu durma. E na menopausa a gente vai ter insônia sim, mas eu posso organizar isso. Então, fazer um escaldapé à noite antes de dormir é fantástico para drenar, para ajudar, para puxar as toxinas fora. Então, olha quanta coisa a gente tem aí pra gente melhorar. Então, aquela pergunta aí, mas o que eu vou comer? Olha quanta coisa que a gente pode comer, né? Então, o problema é que às vezes a gente tá tão, assim, como é que eu posso dizer? Tão fissurado naquilo, né? Tão acostumado com aquele tipo de alimentação, que quando você tira, é como se acabasse o mundo e eu não tivesse mais nada para comer. O que a gente precisa fazer, meninas? Precisa mudar o hábito e adicionando. E eu sei que não é nada da noite pro dia. Eu sei que não existe um milagre divino da noite pro dia. De repente eu vou me tornar uma santa e vou começar a comer tudo
tudo certinho. Não é, porque a gente tem vida social, a gente sai, a gente tem o nosso dia a dia, né? Por exemplo, ó, essa semana para mim foi super corrido. Então, eu acho que até apostei, por exemplo, eu tava num lugar que não tinha comida, não tinha verdura, não tinha salada, não tinha. Eu pedi uma crepioca, mas ali tinha proteína, ali tinha verduras, tinha cenoura ralada, tinha alfacinha, tinha folhinhas. Então, assim, diante da minha realidade, do que eu tinha no momento, eu tentei aproximar o máximo possível de um alimento mais saudável, né? Então, a gente pode sim, existe como a gente está melhorando a nossa alimentação no nosso dia a dia, né? Por exemplo, aqui em casa, até uma hora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um vaso, né? Um vaso de plantinhas. Ali tem hortelã, ali tem manjericão, que mais que tem? Salsinha, cebolinha, então tem até tomatinho. Então, eu quero uma ervinha, então eu vou pegar, por exemplo, fazer uma salada bonita e pegar ali um manjericão, pegar um hortelã, um alecrim, e aí eu vou colocar ali, vou colocar ali na minha salada. Eu tô alcalinizando, eu tô melhorando o processo inflamatório ali do meu corpo. Então, não como eu falei, todos nós estamos inflamados, mas vai depender do o quanto eu estou fazendo pela minha máquina para ir melhorando essa inflamação, né? Então, o primeiro passo é isso que eu falei para vocês, meninas, é melhorar o hábito alimentar, porque a gente inflama demais comendo coisas erradas. E aí vem a doença, e aí daí você vai no médico, vai se entupir de droga, vai danificar teu fígado, e aí vai virando aquela bola de neve. Daquela droga vai vir outra droga, e aí você não sai desse processo. E os sintomas da menopausa, né, vindo a todo vapor, e aí não é vida. A gente, lembra que eu falei para vocês que nós somos a última bolacha do pacote? É assim que a gente tem que se comportar no nosso dia a dia, porque nós somos seres únicos, não existe ninguém igual a você. Você é um ser único, não tem ninguém igual, o teu corpo é o teu. E aí eu preciso cuidar dessa máquina, eu preciso começar desde o acordar até o dormir, me policiar para que eu coloque alimentos saudáveis. E não são nada caro. A gente vai comer comida de verdade, né? Aonde que eu falei das verduras, das frutas, dos grãos, dos bons carboidratos, das gorduras boas, né? Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a ter nutriente, eu começo a limpar meu rio ali, e aí a máquina, ela começa, não tem como não melhorar. Por quê, meninas? Porque o nosso corpo, ele é formado de nutriente. Para tudo, imagina, tudo acontecer dentro de você, você precisa de nutriente. Você precisa de bons carboidratos, você precisa de boas proteínas, de boas gorduras, você precisa de vitaminas, minerais, antioxidantes, nutrientes ali para te defender. Então, eles é que vão fazer tudo funcionar no seu corpo. Agora, se eu não estou colocando isso na minha máquina, como é que vai funcionar? Como que a máquina vai trabalhar? Como é que ela vai fazer o teu cabelo de qualidade, a sua unha de qualidade? Como é que ela vai melhorar aquele inchaço, aquela retenção de líquido que você está tendo? Como que ela vai melhorar aquela dor que você está tendo no corpo? Como que ela vai melhorar, vai fechar a porta lá das doenças? Como que ela vai melhorar a sua insônia? Como que ela vai melhorar o teu metabolismo, a tua pele, aquela flacidez, né, que está acontecendo. Então, assim, como que ela vai melhorar tudo isso se você não está dando a matéria-prima para ela fazer o trabalho dela? Não tem como, entendeu? Então, meninas, bora lá? Vamos cuidar da nossa saúde? Então, o final de semana tá chegando, né?
E vamos aproveitar o final de semana para nos organizar, deixar lá as verduras da semana lavada, já deixar ali na geladeira a sua comidinha, deixar um arroz, um feijão cozido, ter umas verdurinhas lavadas, uns legumes cozidos. Programa, coloca na geladeira isso para semana. Aí você vai chegar em casa, aí você não vai comer besteira, porque você vai montar seu prato colorido, bonito, e ali vai estar, ó, cheio de nutriente, e aí começa a entrar nutriente, começa a melhorar os níveis de vitaminas e minerais, e aí você vai ficando bem, porque a máquina vai tendo matéria para fazer as coisas. Aí você vai caprichar no seu sono, você vai procurar eliminar coisas que você tá colocando, coisas ruins na sua pele, que você tá, o teu estresse, né? Então, assim, todos nós temos estresse, não tem como fugir hoje do estresse, mas tem como você deixar aqui dentro bem fortinho para que ela consiga dar conta daquele estresse. Se você tá bem, o corpo não vai gastar a sua reserva, ele vai ter matéria-prima para acudir. E aí você vai armando estratégias aí no seu dia a dia, e quando você vê, aquele estresse já não é mais aquele tamanho, agora tá assim, e daí acaba, tá? Então é por aí o caminho, meninas. Então, bora lá, vamos se cuidar, vamos deixar aí os sintomas da menopausa dormindo. Então, eu quero que vocês tenham um dia maravilhoso, um final de semana top do top. Bora lá se cuidar, fazer exercício, cuidar da alimentação, cuidar do seu intestino, cuidar, enfim, da melhor maneira possível, porque transformando você na melhor versão de você. E é possível sim, tá tudo ali, ó, tá tudo ali, é só a gente fazer o negócio acontecer. Meninas, meus amores, eu vou agora, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar o cafezinho do meu marido, tomar um café bem gostoso com ele agora, e aí eu vou pra academia treinar e depois vamos trabalhar. Bora lá, né? Bora fazer o dia acontecer. A gente vai trabalhar e curtir essa sexta-feira e curtir o final de semana da melhor maneira. Porque, sabe por quê? Porque a gente tá aqui nesse mundo para ser feliz. E para ser feliz só depende da gente. Então, bora lá fazer acontecer? Meninas, um ótimo final de semana para vocês. E se vocês tiverem algum assunto que vocês querem que eu fale, manda mensaginha pra mim, aí pra gente conversar no nosso papo aí de sexta-feira, tá bom? Bora lá? Beijo, meninas, fiquem com Deus, um ótimo dia!